lá, então vamos para mais uma aula de arte com a professora Sheila. E hoje nós vamos falar sobre a unidade 2, arte grega. Vamos falar principalmente sobre o período arcaico. Nesse período a gente chama de mais, para que fique mais fácil para vocês, mais antigo, tá? Então, período arcaico, nós vamos falar mais sobre a técnica usada na cerâmica da arte grega, tá bom? Como vocês podem observar, eu coloquei essa imagem de início, que são exatamente as ruínas do anfiteatro grego-romano antigo em Mira. Também é importante que a gente conheça a arquitetura da Grécia, mas nós não vamos falar sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Arte e civilização grega. Você já ouviu falar dos deuses gregos? Sim, com certeza. Zeus, Apolo, Afrodite. E dos heróis? Também Hércules, Heracles, Odisseu, Aquiles, Heracles, na verdade, tá, gente? Corrigindo aqui. Todos eles fazem parte da mitologia grega, criada pelos seres humanos que viveram na Grécia Antiga, com o intuito de dar significado para aquilo que viviam, fossem acontecimentos relacionados à natureza ou à formação da sua sociedade. Todos esses deuses que eles tinham, todos esses deuses, né, que eles na verdade criavam histórias para eles existiam com um significado, né, no intuito de principalmente mostrar acontecimentos da natureza. São acontecimentos da vida e da cultura desse povo, certo? Os gregos antigos, assim como os egípcios, acreditavam em muitos deuses e por isso eles são considerados politeístas. Além dos deuses na mitologia grega, havia semideus, que é exatamente os filhos de deuses com os seres humanos. Ainda tem esse estilo, né, esse tipo, que eram na verdade os heróis, os gigantes e outros personagens. Essa crença era tão forte que muitas obras artísticas e arquitetônicas na Grécia Antiga foram criadas com base nos seres na mitologia. Então, essa arte que é do período arcaico, ela vai trabalhar exatamente sobre também esses heróis, esses gigantes, esses personagens da mitologia grega, tá? Que esses personagens que eles criaram. Então, a maioria das obras artísticas e arquitetônica tem exatamente esses seres aí como principais personagens. E aqui nós temos uma imagem, né? Essa imagem aí é de Apolo. Apolo é o deus do sol, da música e das artes. Então, é um dos deuses muito famoso, muito conhecido ali na Grécia. Mas nós vamos falar sobre as relações entre a arte egípcia e a arte grega. Os gregos antigos eles tinham profundo interesse e admiração pela arte egípcia, cuja estética influenciou muito a arte da Grécia Antiga. Mesmo quando a arte grega foi vista como inovadora, com um estilo próprio, ela tinha algumas características que dialogavam com a arte egípcia. Por exemplo, vamos observar esse vaso ao lado. Nós podemos observar algumas características da arte egípcia aí. Por isso que nós estamos falando das relações entre a arte egípcia e a arte grega. Nós podemos observar, depois a gente vai falar sobre isso mais na frente, vocês vão entender. Lei da frontalidade, tá? Nós podemos observar aí nesse vaso também a cor, né? Uma cor muito parecida com as cores dos vasos e da cerâmica da arte egípcia. E também os desenhos, tá? Então, bem no centro desse vaso são representados 3 cavalos puxados por rédeas. No entanto, como aos nossos olhos, um animal está na frente de outro e foi usado aí
o princípio egípcio chamado de ângulo de maior visibilidade, para que a cena não fosse representada como se houvesse apenas um cavalo, mas para conseguir um efeito e o número de pernas fossem aumentados e a cabeça foi multiplicada por 3. Então, nós podemos observar aí nesse vaso exatamente uma característica da arte egípcia, que é o ângulo de maior visibilidade. Essa coisa da lei da frontalidade existe, né? Eles usam aí nesse vaso. E nós estamos falando aqui de arte egípcia, quer dizer, de arte grega, tá, gente? Mas é tão parecido com a egípcia que a gente pode até confundir, tá bom? Como eu acabei de confundir aqui. Cerâmica, vamos lá. Algumas coisas que são importantes que vocês devem conhecer. Havia muitos tipos diferentes de vasos gregos, uns com formas mais próximas entre si e outros com formatos bastante diferentes. As suas funções variavam. Por quê? Porque em muitos desses vasos eles armazenavam água, grãos, eles transportavam líquido, né? Além disso, eram para cerimônias fúnebres, entre outras cerimônias que eles usavam esse tipo de cerâmica. As cerâmicas gregas mais antigas, que é exatamente essa do período arcaico que nós estamos falando, elas tinham decoração geométrica, como vocês podem observar aí nesse vaso da nossa imagem. E por isso, o período de sua produção ficou conhecido como geométrico. A maioria era feita com terracota, que é um tipo de argila de coloração bastante avermelhada. Por isso essa cor, tá, gente? Então é exatamente o tipo de argila de coloração que eles usavam para fazer esse vaso. A partir do final do século VI a.C., no entanto, começaram a ser produzidos com frequência, tendo a presença de animais e monstros. Olha só, a partir desse momento, as cerâmicas elas tiveram essa diferenciação. Eles começaram a colocar, né, nessas cerâmicas cenas, né, imagens, narrativas, histórias. Então, eles usavam sim os monstros, eles colocavam nessas cerâmicas os animais, tá? E os animais, eles são retratados de maneira praticamente igual e sem volume, quer dizer, bidimensionais, o que deixa a ação leve e com menos dinamismo. Já no começo do século VI a.C., teve início que ficou conhecido como fase das figuras negras. Como o próprio nome diz, figuras de cor preta, passaram a ser representadas sobre esse fundo terroso. Então essas são características principais desse momento do período arcaico da cerâmica grega. Tá? É importante que vocês entendam isso. E por volta de 500 a.C., houve novamente uma mudança nos cânones da arte em cerâmica. Elas começaram a apresentar figuras vermelhas sobre um fundo preto, que foi exatamente aquela que eu mostrei, tá, no slide anterior. Além da inversão das cores, a fase das figuras vermelhas trouxe outra novidade, trouxe outra novidade a essa cerâmica. É nela que passamos a encontrar com mais frequência um distanciamento maior da estética egípcia. Então aqui, exatamente agora, a gente vai separar um pouquinho dessas características parecidas aí com a arte egípcia ainda. Agora sim, nós vamos mudar, vai se distanciar, tá, da estética egípcia. Por quê? Porque agora vai existir uma diferenciação de cor, né? Então, conforme o gênero e a representação das figuras humanas, já não segue mais o princípio do ângulo de maior visibilidade. Não existe mais, então, a partir desse momento, né, por volta de 500 a.C., acabou um pouco se distanciando dessa
dessas características egípcias. Aí não tem mais um ângulo de maior visibilidade, o que permite que as formas tenham volume. E também uma outra coisa que é bem interessante as bordas sejam mais simples, as formas geométricas continuaram presentes nos vasos gregos da fase vermelha. E uma coisa interessante é que agora eles começam a representar, voltando aqui um pouquinho, né, antes da nossa atividade, eles começam a representar esses vasos e as pessoas com exatamente com a cor de pele, né, diferente. E aí eles começaram a usar esse fundo negro, mas eles tiraram um pouco do vermelho que existia, mas com característica dos vasos egípcios, tá bom, gente? Então isso é importante para que vocês tenham aí na mente de vocês quando começou realmente a mudar a cerâmica grega, né? Ser mais característico do próprio local. Agora nós vamos à nossa atividade de arte da semana. Tá bom, gente? Então essa atividade eu estarei corrigindo somente na próxima semana. Vamos lá. Vocês vão, primeiramente, ler os textos das páginas 119 a 124, que é exatamente o nosso assunto, né? Sobre a arte grega. Leiam, releiam cuidadosamente, aprendendo realmente. Depois você vai responder o jogo rápido da página 123 e responder essa atividade da página 125, tá bom? Então são essas as nossas atividades da semana. Estarei corrigindo essa atividade somente na próxima semana. Então vocês não precisam ter pressa para fazer atividade, façam com calma, tá? Façam com calma e com capricho, tá certo? Então, até a próxima semana. Que Deus abençoe a todos vocês.